convidamos o empresário, consultor e palestrante no ramo de educação corporativa, com foco em tecnologias móveis, Gilberto Russo, que é o fundador e diretor da WG7 Consultoria e Treinamento, uma empresa que atua no mercado brasileiro desde 2003 e mais recentemente em alguns países da América do Sul. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado. Muito bom a gente poder conversar sobre, primeiramente, a sua trajetória de vida e depois sobre essa importância da tecnologia na nossa qualidade de vida. Gilberto, me diz uma coisa, como que você começou, como você entrou para esse ramo, faz muito tempo? Conta um pouquinho da sua vida para a gente. Eu sempre procuro dizer que existe na minha vida dois momentos. O início da minha vida profissional, existe também o momento da minha carreira profissional, o início da carreira. Quando eu falo vida profissional, ela começou em 1986. Até 1986, eu trabalhava num armazém que meu pai tinha aqui na zona cerealista de São Paulo, onde eu acompanhava meu pai, eu não trabalhava. Eu estudava de manhã, na hora do almoço eu saía da escola, ia para o armazém, ajudava o mínimo possível, porque eu não tinha muitas obrigações nem responsabilidades. Minha vida profissional começou quando meu pai encerrou as atividades desse armazém, ele já estava aposentado, e a partir daí eu fui fazer um monte de coisas na vida. O meu primeiro trabalho, eu me lembro que foi trabalhar como corretor de seguros num banco. Depois disso eu fiz muitas coisas, muitas coisas. Sempre trabalhando com vendas, mas sempre sem a responsabilidade de ter que manter uma casa. Portanto, o meu trabalho ele era muito mais uma resposta social e eu queria poder ter algum dinheiro meu do que uma profissionalização. Eu não estava muito preocupado com isso. Aconteceu que no meio desse percurso, um dia eu conheci uma pessoa, acabamos nos casando, tive uma filha e aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter um pouco mais de obrigações. E até então ainda eu estava na minha vida profissional. Como eu te disse, eu trabalhei com várias coisas do tipo vendas de seguros, eu trabalhei com vendas de artesanato, eu trabalhei com venda de transporte aéreo, café em grãos. Eu já tinha feito um pouco de cada coisa. Mas aconteceu, e eu sempre gosto de dizer, é um compromisso até que eu tenho assim. Em 1996 houve um dia que parece que Deus chegou e falou, agora vai chegar o teu dia, hoje é o teu dia. Eu estava sentado num sofá, olhando por um telefone, estava desempregado naquele dia, olhando por um telefone, esperando que ele tocasse de alguns daqueles currículos que eu havia enviado. E naquele momento veio uma coisa assim na minha cabeça que Deus colocou e falou assim, você vai fazer assim. Qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? E eu gostava de dizer, eu dizia que o que eu mais gostava era a telefonia. E naquele momento a telefonia celular estava iniciando no país. Exatamente. E aí eu falei, aí eu peguei um telefone, liguei para a Motorola, que era a primeira empresa que havia chegado no país, tinha acabado, recém-chegado. Era tijolão, né? Era os tijolos, ele vendia aqueles PTs 550 que eram chamados tijorolas. E eu comecei, eu liguei para eles, perguntei onde é que era o departamento de vendas, que até então só sabia vender, eles me indicaram uma distribuidora, e aí eu digo sempre que a vida das pessoas ela é pautada por indivíduos que de alguma forma fazem parte da nossa história. Com certeza. Eu tenho uma história de vida de 1996 para cá, onde várias pessoas de alguma forma contribuíram para que eu chegasse até aqui conversar com você hoje. Isso mesmo. Indireta ou diretamente. Quando eu estava no armazém do meu pai lá atrás, já se despontava em mim gosto por telefonia. Eu pegava o aparelho telefônico dele, que era de disco, e eu desmontava esse aparelho. Olha só. E eu desmontava, ficava olhando para ele e tampava. Não existia celular até então. Mas tudo que tinha a ver com eletrônica, alguma coisa que fizesse um pipipi, eu acendia uma luzinha, me chamava atenção. Estava eu lá mexendo, desmontando, e às vezes eu conseguia montar, e às vezes eu não montava mais. Rádio relógio, eu nunca consertei nada, mas tudo eu desmontava e queria ver como é que era e montava. De certa forma, inconscientemente, você estava se preparando, né? voltado com tecnologia. Eu nunca fiz um curso de engenheiro eletrônico, como eu disse, não consertava os aparelhos, era curiosidade. Mas em 1996, nesse dia assim que mudou as coisas mudaram na minha vida, eu comecei uma nova carreira. Aí sim começou a minha carreira profissional. E eu tive a felicidade de fazer o primeiro curso, de ministrar o primeiro treinamento oficial na área de vendas dos produtos Motorola. Eu dei o primeiro curso de celular no país. Que interessante. O PT550, que era aquele aparelhão, com mais alguns outros que tinham na época. E aí preparando os vendedores, os representantes. Eu viajava pelo país dando aulas sobre
quais eram as características do aparelho. O funcionamento. Exato, porque um treinamento, um treinamento de vendas, um produto, ele não se vende pelas características e sim pelos benefícios. Claro. Isso é uma regra hoje. Isso mesmo. Mas naquela época, fugindo a todas as regras, o treinamento era voltado às características. Como é que se ligava um aparelho, como é que se aumentava uma campainha e como é que se fazia uma descagem. Eram características, não eram benefícios. Isso. Ninguém estava preocupado com o benefício, era uma coisa nova. É novidade. Todo mundo queria. E aí veio o PT550, veio o Light, o Ultralight, Elite, o StarTAC, que todo mundo teve aquele aparelhinho. Até que depois chegou a digitalização. Aí eu já estava trabalhando internamente na Motorola, comandando uma equipe de instrutores. Rapidamente eu acabei entrando, mas continuei sempre que podia fazendo treinamentos. E aí a minha vida foi. E aí apaixonado pelo que estava fazendo, né? Sempre muito, muito. Porque o que acontece é assim, as coisas deram muito certo, porque no momento certo, na hora certa e no lugar certo eu estava. Deus me colocou naquele dia lá. E as pessoas não conheciam ninguém lá dentro, na Motorola, eles não conheciam ninguém que pudesse dizer assim, quem nós vamos chamar para dar aula? Apareceu o Gilberto. O Gilberto foi mandado para aquele lugar lá. Falou, cara, então é você, vamos começar. Você tem jeito de ser empolgado, né? Então, muito, e aí foi. Eles falaram, é a pessoa certa. E aí foi. Eu comecei, fiz o primeiro treinamento. A partir daí eu comecei. A primeira excursão que eu fiz de treinamento foram 23 dias pelo país viajando, começando em São Luís do Maranhão, acabando em Salvador, acabando em Espírito Santo. Eu acabei. E aí eu comecei a viajar, as pessoas começaram a pedir treinamentos, ligavam lá na empresa e queriam que o Gilberto fosse dar o treinamento. Existiam outros instrutores, mas o Gilberto, que nunca tinha dado aula, usava de uma espontaneidade. E aí eu subia na mesa, eu pulava, eu ensinava, e o que acontecia? As pessoas aprendiam e gostavam. O objetivo do treinamento meu era fazer com que as pessoas entendessem e gostassem. Então eu tinha a missão de facilitar o entendimento das pessoas no que diz respeito a uma tecnologia que era nova. E tudo isso, como eu te disse, aconteceu de uma forma tão natural que eu não me preparei para isso. Mas era o meu papel. Eu acredito que todo mundo tem um papel para cumprir. E esse era o meu papel. E hoje você tem uma empresa de consultoria? Sim. Depois disso eu fiz a minha história lá. Em 2013 eu fundei a WG7, que hoje fica no interior de São Paulo. E a WG7 continuou nesse... Eu já não era mais um funcionário, agora sim eu era uma pessoa jurídica, eu era um prestador de serviço. E aí eu fundei a WG7 e continuei com esse trabalho, que hoje eu tenho um sócio, o Diego, que trabalha conosco, que ele veio a unir-se à empresa mais ou menos por volta de 2005, 2006, por aí, 2007. E aí o Diego entrou, e aí quando ele entrou a empresa tomou novos rumos, porque o Diego ele trouxe juntamente o conhecimento que ele tinha, muito voltado à área de informática, e aí informática e telefonia se uniram. Então, ele hoje é a pessoa que faz a direção operacional da empresa e eu faço o lado comercial e administrativo. E as suas palestras? Quem que é o seu público? Então, as palestras começaram depois de alguns anos que a empresa já existia. Eu fui convidado por uma palestrante aqui no país, a Leila Navarro, que acreditava muito que eu poderia ter boas histórias para contar. A princípio a gente ia até pensar na superação, até por conta dessa história breve que eu te contei. Mas eu debati e falei, não, eu preciso falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei, é isso que eu quero fazer. No começo, as palestras tinham o cunho tecnológico. Vamos fazer uma palestra de tecnologia. Palestra de tecnologia não era uma coisa que as pessoas entendiam como sendo interessante para elas. Elas não entendiam o que aquilo queria dizer. Então, assim, o que eu vou fazer uma palestra de tecnologia? Deve ser coisa para quem é para quem já entende, uma pessoa quem já está no ramo. Um engenheiro, eletrônico, alguma coisa e não. E aí eu fui entender que o que eu precisava era fazer uma adaptação de tudo aquilo que eu sabia para a área de vendas, ou seja, hoje o foco qual é? Fazer com que as pessoas que assistem minha palestra, elas entendem o seguinte, como se faz o uso inteligente das tecnologias móveis através dos smartphones e dos tablets. Então as pessoas acabam conhecendo coisas, porque é sabido que as pessoas compram os aparelhos e não sabem exatamente tudo que ele pode fazer. Com certeza, com certeza. Então, minha missão hoje na palestra, quando eu converso com as pessoas, é dizer para essas pessoas o quanto possível é, através de um smartphone ou de um tablet, fazer coisas que elas nem imaginam que existam.